Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal NELDS, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson, trazendo a vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo. Estamos no nosso primeiro módulo, Estudos Introdutórios, com o tópico Introdução à Lógica Matemática. Tópico este que está dividido em 6 aulas: Noções iniciais, proposições conjuntivas, disjuntivas e disjuntivas exclusivas, proposições condicionais, proposições bicondicionais, proposições negativas e introdução às demonstrações matemáticas. Esta é a aula de número 2 do tópico. Proposições conjuntivas, disjuntivas e disjuntivas exclusivas. Vamos a ela. Como objetivos nessa aula temos definir e aprender a analisar uma proposição conjuntiva, definir e aprender a analisar uma proposição disjuntiva e definir e aprender a analisar uma proposição disjuntiva exclusiva. Além disso, queremos entender quando um objeto matemático obedece às proposições conjuntivas, disjuntivas e disjuntivas exclusivas. Na aula anterior, começamos a nossa introdução à lógica matemática. Aprendemos sobre as proposições matemáticas e sobre as operações lógicas. Agora, precisamos aprender a analisar e determinar o valor lógico de proposições compostas. Vamos começar estudando os primeiros tipos de proposições compostas. Proposições conjuntivas. Na aula passada já definimos e aprendemos a representar uma proposição conjuntiva, cuja definição está aqui repetida. Então, uma proposição conjuntiva é a proposição composta obtida ao realizar a operação de conjunção entre duas proposições, aqui representada P e Q. Quanto ao valor lógico de uma proposição conjuntiva, podemos afirmar: a proposição conjuntiva P e Q será verdadeira se, simultaneamente, P for verdadeira e Q for verdadeira. E a proposição conjuntiva será falsa se alguma das condições for falsa ou se as duas condições forem falsas. Exemplo. Considere cada proposição conjuntiva a seguir e diga justificando qual o valor lógico de cada uma. Proposição A1. 2 é par e 3 é ímpar. Esta proposição é verdadeira, pois a primeira condição, que é 2 é par, é verdadeira, e a segunda condição, 3 é ímpar, também é verdadeira. Item B. Proposição A2. 2 é par e 4 é ímpar. Esta proposição é falsa, pois, embora a primeira condição, 2 é par, seja verdadeira, a segunda condição é falsa. E uma proposição conjuntiva será falsa se alguma das suas condições for falsa. Item C. Proposição A3. 3 é par e 4 é ímpar. Esta proposição é falsa, pois ambas as condições que a compõem são falsas. Item D. A proposição A4. 3 é par e 5 é ímpar. Esta proposição também é falsa, pois a primeira condição é falsa e mesmo que a segunda seja verdadeira, a proposição, por ser uma proposição conjuntiva, é falsa. Item E. Proposição A5. M é par e N é ímpar. Não temos como saber se essa proposição é verdadeira ou falsa, pois não sabemos se a primeira condição é verdadeira ou falsa e nem se a segunda condição é verdadeira ou falsa. Por isso, não há como definir, não há como dizer se a proposição A5 é verdadeira ou falsa. Proposição A6. 2 é par e N é ímpar. Também não temos como saber se essa proposição é verdadeira ou falsa, pois, embora a primeira condição seja verdadeira, a segunda condição é uma incógnita e não temos como saber se ela é verdadeira ou falsa. Portanto, esta proposição tem um valor, da forma como está, tem um valor lógico indefinido. Proposição A7. 3 é par e N é ímpar. Esta proposição é falsa. Embora não tenhamos como saber se a segunda condição é verdadeira ou falsa, a primeira condição é falsa. Por isto, a proposição composta como um todo é falsa. Como vimos, nem sempre é possível determinar o valor lógico da proposição. Para proposições algébricas, podemos analisar quais objetos matemáticos a obedecem, no lugar de determinar o seu valor lógico. Então, quanto aos objetos matemáticos e às proposições conjuntivas, podemos escrever o seguinte: um objeto matemático obedece a uma proposição conjuntiva quando obedece simultaneamente às duas condições da proposição. Exemplo 2. Considere os pares de números do tipo P igual a Mn, dados por P1 igual a 2 e 3, P2 igual a 3 e 2, P3 igual a 1 e 3 e P4 igual a 2 e 4. Para cada proposição conjuntiva a seguir, diga quais os pares a obedecem. Justifique. Item A. Proposição A5. M é par e N é ímpar. Olhando para essa proposição e para os pares ordenados P1, P2 e P4, vemos que apenas o par P1, formado pelos números 2 e 3, obedece à proposição A5,
pois é o único cujo par de números obedece tanto à primeira condição quanto à segunda. Item B, proposição A8. M é par e N é par. Neste caso, somente o par P4 obedece à proposição A8, pois é o único que tem como primeiro elemento um número par e como segundo elemento também um número par. Item C, proposição A9. M é ímpar e N é ímpar. Neste caso, somente o par P3, de números 1 e 3, obedece à proposição A9, pois ele é o único que tem como primeiro número um número ímpar e como segundo número também um número ímpar. Item D, proposição A10. M é ímpar e N é par. Neste caso, somente o par P2 vai obedecer à proposição A10, pois ele é o único que tem como primeiro número um número ímpar e como segundo número um número par. Terminada a análise das proposições conjuntivas, vamos à análise das proposições disjuntivas. Já definimos e aprendemos a representar uma proposição disjuntiva na aula anterior. Vamos repetir aqui a sua definição. Proposição disjuntiva é a proposição composta obtida a partir da operação de disjunção entre duas proposições. Ela é representada por P ou Q. Quanto ao valor lógico, temos a proposição disjuntiva P ou Q será verdadeira se pelo menos uma das condições P e Q for verdadeira, e será falsa se P e Q forem simultaneamente falsas. Vamos ao exemplo. Considere cada proposição disjuntiva a seguir e diga, justificando, qual o valor lógico de cada uma. Item A, proposição A11. 2 é par ou 3 é ímpar. Esta proposição é verdadeira, pois ambas as condições são verdadeiras e, para que uma proposição disjuntiva seja verdadeira, basta que uma das condições seja verdadeira. Item B, proposição A12. 2 é par ou 4 é ímpar. Esta proposição é verdadeira, pois a primeira condição dela é verdadeira, e mesmo que a segunda condição seja falsa, ela é uma proposição disjuntiva, que é verdadeira quando pelo menos uma das condições é verdadeira. Item C, proposição A13. 3 é par ou 4 é ímpar. Esta proposição é falsa, pois ambas, a primeira e a segunda condição dela, são falsas. Item D, proposição A14. 3 é par ou 5 é ímpar. Esta proposição é verdadeira, pois, embora a primeira condição seja falsa, a segunda condição é verdadeira. E por ela ser uma proposição composta por disjunção, ela é verdadeira quando pelo menos uma das condições são verdadeiras. Item E, proposição A15. M é par ou N é ímpar. Não temos como saber se essa proposição é verdadeira, pois não sabemos os valores de M nem de N. Consequentemente, não há como definir o valor lógico desta proposição só com as informações que há nela. Item F, A16. 2 é par ou M é ímpar. Esta proposição é verdadeira, pois embora não saibamos qual o valor lógico da segunda condição, a primeira é verdadeira. Então, consequentemente, por ser uma proposição disjuntiva, sabemos que ela é verdadeira. Item G, proposição A17. 3 é par ou N é ímpar. Neste caso, não temos como saber se a proposição é verdadeira, pois a primeira condição é falsa e não temos a mínima noção de qual o valor lógico da segunda condição. Então, como vimos no exemplo, nem sempre é possível determinar o valor lógico de uma proposição. Para proposições algébricas, como já falamos antes, podemos analisar quais os objetos matemáticos a obedecem. Quanto aos objetos matemáticos e às proposições disjuntivas, podemos escrever o seguinte. Um objeto matemático obedece a uma proposição disjuntiva quando obedece a pelo menos uma das condições da proposição. Tendo isto em mente, podemos analisar mais um exemplo. Considere os pares de números do tipo P igual a Mn, dados por P1 igual a 2, 3, P2 igual a 3, 2, P3 igual a 1, 3 e P4 igual a 2, 4. Para cada proposição disjuntiva, diga quais os pares a obedecem e justifique. Item A. Proposição A15. M é par ou N é ímpar. Neste caso, temos que os pares ordenados P1, P3 e P4 obedecem à proposição A15. P1, porque obedece às duas condições da proposição, P3, porque obedece à segunda condição, e P4, porque obedece à primeira condição. Item B, A18. M é par ou N é par. Neste caso, temos que os
pares ordenados P1, P2 e P4 obedecem à proposição A18. P1 porque obedece a primeira condição dele obedece à proposição A18, P2 porque a segunda condição obedece à proposição A18 e P4 porque P4 porque obedece às duas condições da proposição A18. Item C, A19. M é ímpar ou N é ímpar. Neste caso, os pares ordenados P1, P2 e P3 obedecem à proposição A19. No caso de P1, porque ele obedece à segunda condição. No caso de P2, porque ele obedece à primeira condição. E no caso de P3, porque ele obedece às duas condições da proposição. Item D, proposição A20. M é ímpar ou N é par. Neste caso, os pares ordenados 2, P2, P3 e P4 obedecem à proposição A20. P2 porque obedece à primeira condição, P3 porque obedece também à primeira condição, e P4 porque obedece à segunda condição da proposição A20. Vamos ao terceiro tipo de proposição composta estudada na aula de hoje, as proposições disjuntivas exclusivas, cuja definição e representação também foram apresentadas na aula passada e estão aqui repetidas. Proposição disjuntiva exclusiva é a proposição composta obtida ao realizar a operação de disjunção exclusiva entre duas proposições, que é representada como ou P ou Q. Quanto ao valor lógico, temos que a proposição disjuntiva exclusiva ou P ou Q será verdadeira se somente uma das condições P e Q for verdadeira. E ela será falsa se P e Q forem simultaneamente falsas, e ela também será falsa se P e Q forem simultaneamente verdadeiras. Ou seja, para que a proposição disjuntiva exclusiva seja verdadeira, somente uma de suas condições pode ser verdadeira. Vamos ao exemplo número 5 para entender melhor essa situação. Então, considere cada proposição disjuntiva exclusiva a seguir e diga, justificando qual o valor lógico de cada uma. Item A, proposição A21. Ou 2 é par ou 3 é ímpar. Essa proposição é falsa, pois as duas condições que a compõem são verdadeiras. Consequentemente, por ser uma proposição disjuntiva exclusiva, ela é falsa. Item B, A12. Ou 2 é par ou 4 é ímpar. Neste caso, a proposição é verdadeira, pois somente a primeira condição dela é verdadeira, enquanto a segunda é falsa. Item C, proposição A23. Ou 3 é par ou 4 é ímpar. Neste caso, a proposição é falsa, pois as duas condições que a compõem são falsas, e sendo uma proposição disjuntiva exclusiva, quando as duas condições são simultaneamente falsas, ela também é falsa. Proposição A24. Ou 3 é par ou 5 é ímpar. Essa proposição é verdadeira, pois somente a segunda condição dela é verdadeira, enquanto a primeira condição é falsa. Item E, A25. M é par ou N é ímpar. Neste caso, não temos como saber se a proposição A25 é verdadeira ou falsa. É uma proposição algébrica e não temos nenhuma informação a respeito se a primeira condição é falsa ou verdadeira ou se a segunda condição é falsa ou verdadeira. Item F, A26. Ou 2 é par ou N é ímpar. Também não sabemos se essa proposição é falsa ou verdadeira. Embora a primeira condição seja verdadeira, não temos noção do valor lógico da segunda condição. Item G, A27. Ou 3 é par ou N é ímpar. Do mesmo jeito, não sabemos se essa proposição é verdadeira. Embora a primeira condição seja falsa, não temos nenhuma informação sobre a segunda. E por ser uma proposição disjuntiva exclusiva, temos que ter certeza do valor lógico das duas condições para poder inferir o valor lógico da proposição composta como um todo. Bom, como vimos, novamente, nem sempre é possível determinar o valor lógico de uma proposição composta. Para proposições algébricas, podemos analisar sempre os objetos matemáticos e descobrir quais a obedecem. Quanto aos objetos matemáticos e às proposições disjuntivas exclusivas, podemos escrever que um objeto matemático obedece a uma proposição disjuntiva exclusiva quando obedece a somente uma das duas condições da proposição. Tendo isto em mente, podemos analisar o próximo exemplo. Considere os pares ordenados do tipo P igual a Mn, dados por P1, P2, P3 e P4. Para cada proposição disjuntiva exclusiva, diga quais pares a obedecem. Item A. Proposição A25. Ou M é par ou N é ímpar. Neste caso, os pares ordenados P3 e P4 obedecem à proposição A25, pois, no caso de P3, somente a segunda condição é satisfeita e, no caso de P4, somente a primeira condição é satisfeita.
Item B, A28. Ou M é par ou N é par. Neste caso, P1 e P2 obedecem à proposição A28. P1 porque a primeira condição satisfaz e a segunda não, e P2 porque a primeira condição não satisfaz e a segunda sim. Item C, A29. Ou M é ímpar ou N é ímpar. Neste caso, P1 e P2 satisfazem, obedecem à proposição A29. No caso de P1, porque somente a segunda condição obedece, é satisfeita, e no caso de P2, porque somente a primeira é satisfeita. Proposição A30. Ou M é ímpar ou N é par. Neste caso, P3 e P4 obedecem à proposição A30. No caso de P3, porque a primeira condição é satisfeita, e no caso de P4, porque a segunda condição é satisfeita. Vamos a algumas observações importantes a respeito das proposições estudadas nesta aula. Normalmente, as proposições conjuntivas, disjuntivas e disjuntivas exclusivas que serão estudadas em nosso curso farão parte de proposições condicionais ou de proposições bicondicionais. Outra coisa, podemos realizar essas operações de disjunção, conjunção e disjunção exclusiva e a análise lógica entre mais de duas condições em uma mesma proposição. No entanto, isso fica para cursos mais específicos de lógica matemática. A maioria dos livros e canais com aulas de lógica constroem tabelas verdades. As tabelas verdades são úteis para os casos em que P e Q têm valores lógicos bem definidos. Mas para o nosso livro, é mais importante entender a construção e o significado das proposições conjuntivas, disjuntivas e disjuntivas exclusivas, o que permite, caso necessário, construir as tabelas verdades. Nesta aula de hoje, demos continuidade à nossa introdução à lógica matemática. Estudamos as proposições conjuntivas, disjuntivas e disjuntivas exclusivas e, lembrando que temos material de apoio no site neodes.com.br. Na próxima mini-aula, estudaremos as proposições condicionais. Enquanto isso, inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, e deem um like no vídeo. Até a nossa próxima mini-aula.